E aí, Kaori, beleza? Pronto para responder mais pergunta? Vamos lá então, respondendo mais pergunta. Round 2. A próxima pergunta é do Tadeu Trajano Bellini. Vemos jogos e animes com personagens e até plano de fundo baseado no shintoísmo, como por exemplo as Mikos. Qual a visão dos japoneses sobre o shintoísmo na atualidade? Eu vou falar a minha opinião, não quero conflitos, é só uma opinião assim bem rasa. Eu acho que, por exemplo, eu vivendo aqui no Japão, eu vejo muito, eu observo como que eles se comportam no dia a dia, etc e tal. Na minha opinião, eu acho que tanto o shintoísmo como o budismo, o japonês ele não é praticante, entendeu? É como se fosse o brasileiro que ele fala que ele é católico, mas ele não é um católico praticante, ele não vai na missa todo domingo. E o japonês é a mesma coisa, ele tem o costume, no começo do ano, ele vai fazer o primeiro pedido, entendeu? Que é o Hatsumode. Ele tem o costume de fazer como se fosse o batizado das crianças. Quando tem 7, 5, 3 anos, tem uma celebração, né? Que é o Shigo-san. Eles também têm o costume de fazer isso. Algumas pessoas fazem casamento no templo. Só que, tanto vamos por o casamento, hoje em dia não tem muito. Por quê? Porque uma que é muito caro você fazer um casamento no estilo japonês. Então as pessoas preferem casar de verga grinalda, porque acaba saindo mais barato, dá para convidar mais pessoas também, entendeu? Imagina, para você fazer um casamento japonês, no estilo japonês, a vestimenta é muito cara. Kimono, eu não sei se é 7 ou 10 kimonos, eu não tenho certeza. Um em cima Que do outro? que a mulher tem que vestir, é muita coisa. Tipo, tem fio de ouro, entendeu? É uma coisa muito luxuosa. Não é qualquer um que tem dinheiro para fazer um casamento desse. Por costume, tem pessoas que, se a pessoa tiver dinheiro, ela faz. Mas é difícil você encontrar uma pessoa que seja praticante mesmo, entendeu? Que segue todas as regras do shintoísmo ou do budismo, que seja. Na minha visão, eu acho que o japonês, ele não é tão, assim, no modo geral falando. Tem pessoas, sim, que seguem, mas a maioria não. A maioria tem aquele costume que é imposto, que todo mundo vai e faz, mas não é uma coisa assim... Aquela coisa mais pontual, assim, né? Sim, sim. A próxima pergunta aqui ó, é do Richard Campista. Uma pergunta pro René. Já que você gosta de Contra, que é uma franquia da Konami, você gosta de outras franquias da Konami também? Tipo Castlevania, Silent Hill e Metal Gear. Contra eu gosto, joguinho de tiro eu já falei, muito legal. Castlevania, que eu acho que no Japão tem um nome nada a ver. E é do capeta esse game. É uma desgraça. Mas eu adorava jogar. No Game Boy, né? Akuma Jo Dracula. É, que seria Castelo Demoníaco do Drácula. Né? Ele é um clássico, eu joguei pouco na verdade. É um jogo bom, mas nunca foi aquele que me chamou a atenção pra eu ir atrás de jogar. Silent Hill eu amo demais os primeiros jogos. É uma história muito boa. 1, 2, 3, 4 e o Origins, que é a história antes do 1. Esses daí são os melhores que tem. Depois ficou uma porcaria. Do Play 3 pra cima ali ficou muito ruim. Esses jogos aí de tipo Silent Hill, esses de medo, eu gosto de ver. Eu gosto de ver os outros jogando. Porque dá medo, dá a impressão que você tá assistindo um filme de terror. Nossa, Silent Hill, quando saiu o primeiro, na época lá que eu jogava, eu não conseguia jogar de noite. Eu tinha que jogar de dia com os amigos meus, assim, tipo, na laje, com solzão, assim, um monte de gente em volta. E aí sim eu conseguia jogar. Porque dava muito medo na época. E Metal Gear, eu joguei bastante o primeirão, depois saiu o 2 e tudo, assim. E ele tem uma história legal, mas não é um jogo que me atraiu tanto, assim. Não é ruim, né? Mas é que quando o jogo ele é muito assim, tem que seguir ali pra isso acontecer, a história é assim, tipo, não me atrai tanto. Né? E quando o jogo é linear demais, assim, não chama tanta atenção. Mas a história é muito boa. Agora a próxima pergunta é do Azuto-san. Na opinião dos dois, qual a língua é mais difícil de aprender, japonês ou português? Bom, na minha opinião, eu coloquei aqui, depende de quem, como e por onde você vai começar. Porque cada pessoa tem facilidade e dificuldade para aprender certas coisas. Por exemplo, o japonês e o português são línguas muito distintas. Eu não posso falar para você, não, o japonês é fácil, ou o português é fácil. A minha língua, língua materna é o português, mas eu acho difícil, muito difícil. Mas isso não significa que eu acho o japonês fácil também, porque depende muito do contexto, depende muito da ocasião que você está utilizando. Tanto o português como o japonês, a conversação do dia a dia pode não ser tão difícil, mas quando tem alguma ocasião formal, tanto no português como no japonês, é mais difícil. Você não pode esquecer o S. Você, por exemplo, o português na escrita, eu acho um
demônio, entendeu? Que chato. é X com C, dois Cedilha, S, com crase, com cedilha. acento. Não, é demais. E o japonês, não. O japonês, se você aprender a letra, como que lê, não tem erro. É aquilo, né? É aquilo. É claro que vai aparecer uma ou outra coisa assim, não é comum no dia a dia, mas é raro também. Então, não tem como falar. O que é mais difícil, o que é mais. Depende muito da pessoa, de quem vai aprender. Eu acho o português mais difícil. Nossa. Mais difícil que o japonês. Só pelo fato das conjugações, né? O japonês já tem bem menos conjugação, já elimina muita dificuldade já. E os acentos também, quando for escrever, né? Tanto para escrever quanto para falar. E a pronúncia do japonês não é difícil. É uma coisa que você pega muito mais rápido treinando do que outros idiomas, tipo inglês ou francês, por exemplo. A próxima pergunta aqui é do K. Winchester. Mano, o que eu sempre quis saber é o que significa Slugfest, que aparece no título da do KOF 98. É que eu falo a KOF, né? Então, Slugfest é uma palavra que eu aprendi por causa desse jogo, The King of Fighters 98, né? Porque o jogo é The King of Fighters 98, né? 98 tá lá embaixo, The Slugfest. Quando saiu esse jogo, saiu um pôster de divulgação que os personagens estão tipo numa festa de gala, assim. E o pessoal falou, Slugfest é festa. Mas não tem nada a ver, na verdade. Slugfest em inglês é um termo muito específico para dizer uma competição que é muito acirrada. Slug, que é de lesma, fest, vem de algum lugar que pode ser festa, em inglês fest não é festa. Mas você junta Slugfest, aí vira esse termo. Uma luta de boxe, por exemplo. Tem dois lutadores que estão no mesmo nível. Todos os rounds eles ficam empatando. Você pode falar que essa competição tá um Slugfest. Tá tipo muito acirrada, é uma competição acirrada. É muito usado em esporte. Boxe, é usado também em beisebol também, quando é muito acirrado uma disputa, mas aí como o boxe é luta, acho que eles aproveitaram e colocaram Slugfest lá nesse jogo porque eles reuniram os melhores personagens, então tá bem disputado. Não tem nada a ver com festa. Eu mesmo pensava que era alguma coisa com festa quando o jogo saiu, quando eu era mais novo. Né? Já imaginei, já, um monte de lesma. Assim, nada a ver. Não tem uma tradução direta pro português, tá? Slugfest seria uma competição acirrada. A próxima perguntinha aqui é do Marcos Jacome. Jacomé ou Jacome? O Jacome. Olá, sou fã do canal, muito bom. Obrigado, Marcos. Minha pergunta é para os dois. Aí onde vocês moram ainda tem fliperama? Na rua mesmo? Uma loja com várias máquinas e o cara entra para jogar? Aqui em Santa Catarina existia antigamente, mas hoje não tem mais nenhuma. E era muito bom entrar para jogar um arcade. Valeu. Valeu pela pergunta, Marcos. Tem fliperama aí, qual onde você mora? Aqui em Tóquio já tá meio raro de encontrar game center em si. Eu não vou muito, né? Eu também não sei como, não tem como saber, mas assim, pelo que eu vejo nas ruas, aqui no meu bairro, por exemplo, não existe. E quando tem, é em Akihabara, que Akihabara é dos otaku, então ali tem. Mas acho que mesmo lá em Akihabara já tem pouco, né? Ah, então tá mais ou menos aqui, porque aqui em São Paulo, onde eu moro, por exemplo, o fliperama já era, acabou. Mas tem alguns lugares ainda que estão meio que ressurgindo. Digamos que o fliperama acabou aqui em São Paulo, aqui no Brasil, de uma forma geral, acho. Só que aí, como tem muita gente que gosta, aquela coisa da nostalgia e tudo, então depois de um tempo começou a ressurgir alguns. Então, por exemplo, tem a Up Games, que é do Andy lá, que ele mandou aquele controle arcade pra mim, né? Um salve pro Andy, se estiver. Da hora. Né? Valeu. Então ele tem lá um monte de máquina que ele mesmo monta, ele põe tipo vários jogos na máquina, faz até máquina que dá pra jogar online, mano. Você vai na máquina e joga contra o cara, tipo, que tá na casa dele, sei lá, é da hora. Que da hora. Tem a New Venom Flow, que é um outro que ressurgiu também, o fliperama, é bem nichado, assim, sabe? Tipo, é coisa pro fã mesmo, assim, jogador de jogo de luta, essas coisas. Tem até, nessa da New Venom Flow, tem até uma máquina de dança lá, sabe? Aqueles pump it up. Antigo. Nossa, eu jogava lá direto, lá todo durão, assim, mas eu jogava, achava legal. Então tem um ou outro aqui, assim, mas é uma coisa bem de nicho, assim, é bem pra galera, assim. É os game retrô. É tipo os retrosão, assim, os gamer retrô. Tipo, igual eu, por exemplo, né? Não tem tão acessível assim, mas existe, né? Então, se tiver qualquer oportunidade de ir num fliperama, eu aconselho aí, porque é uma nostalgia, digamos assim. Legal relembrar aquela época lá. Próxima pergunta aqui é do José Cravo. Por que o Kyo e o Yori são inimigos? Essa pergunta é tão simples, mas é tão complicada de responder. Na história, por tudo que eu vi já, não existe um motivo específico, né? Tipo assim, o Kyo foi lá e roubou o pão do Yori, aí ele ficou com raiva e eles se odeiam. Não tem um motivo, assim, tão definido. Eles vêm de famílias que eram, no passado, aliadas, aí uma família traiu o movimento lá, sei lá, alguma coisa, e aí eles viraram inimigos, e aí foi, tipo, indo pros descendentes, e aí, do nada, pelo que eu vi, o Yori falou, aquele cara da família rival, eu odeio
odeio ele do nada. E a gente se odeia. E eles querem brigar. Mesmo que eu vi, é isso. Voltado. Não tem um motivo, assim, tipo, pontual. É tipo uma coisa da linhagem. Tem aquela coisa dos dois ser adolescente, rebelde, que, eu quero ser mais forte que você. Então, basicamente é isso. Lá em 95, a SNK só quis criar um rival pro Kyo. Só falar, vamos criar um rival e tó. Acho que eles pensaram mais em criar o rival do que definir uma historinha do porquê que eles são rivais. Agora, a próxima pergunta é do Kind to Wear. Uma pergunta para Kaori-san. Você é descendente de japoneses? Se sim, como foi se acostumar com os costumes e as boas maneiras do Japão? E uma pro René. Qual foi a sua primeira reação em diante quando percebeu todas essas semelhanças entre o K49 e o Tetsuo? Então, Kaori, você já respondeu, na verdade? Só para responder o Rare. Então, eu sou filha de japonês nato. Meu pai é da província de Kanagawa, mais especificamente da cidade de Yokohama, e a minha mãe é de São Paulo. Então... Meu pai é da família Kanagawa, dos Bushido, sei lá o que, e minha mãe é de Osaka. Não estou desmerecendo a minha mãe. Um beijo, Dona Marta. Não, mas é que o povo quer saber mais da parte japonesa, né? Por isso que eu tô falando. E ela nasceu no interior de São Paulo, mas cresceu na capital. Já me perguntaram isso muitas vezes. Mas assim, eu não tive muito o que me acostumar. Sempre as pessoas falam, o japonês é rígido, o japonês é tudo certinho, não sei o quê. Mas assim, eu já nasci num ambiente que é assim. E por incrível que pareça, a minha mãe, que é brasileira, ela é uma pessoa muito rígida. Ela é uma pessoa muito disciplinada. Então ela automaticamente passou isso pra mim e pros meus irmãos. Então a gente tem essa coisa de não chegar atrasado, de ser mais assim, certinho, vamos dizer assim. Não foi necessariamente porque eu vim pro Japão que eu tenho esse costume. Isso já é da minha família. Para mim não foi, eu não tive que me adaptar a isso. Já tá meio que dentro dos meus costumes, porque eu fui criada dessa maneira, entendeu? Então, para mim foi muito natural. Minha pergunta, qual foi a minha reação diante quando eu percebi as semelhanças entre o K49 e o Tetsuo? Eu, na verdade, gostei muito porque eu gosto do Tetsuo, do personagem do Akira, eu gosto dele pra caramba, porque ele é o estilo Vegeta revoltado que quer acabar com todo mundo. Eu gostei muito desse personagem porque ele foi meio que uma homenagem ali, por mais que eles tenham copiado muito na cara dura muita coisa assim. Eu gostei muito, porque é um personagem que eu gosto, então foi meio que uma forma de ver ele reimaginado, reformulado. Teve gente que torceu o nariz, falando de plágio e tudo, mas como eu gosto do personagem, eu gostei muito. Por mim podia ter continuado na franquia. Eles reformularam ele nesse jogo novo agora. Eles mudaram o nome dele, mudaram as falas, mas deixaram ele bem parecido com aquele. É o mesmo personagem, mas ele mudou de nome na história, sabe? Então ficou aquela coisa meio... Entendi. A cópia da cópia. É o derivado da cópia. Veja bem. A próxima pergunta aqui é do Keystone Herbert. Quem é o personagem mais gato do Garou? Só tem um personagem gato no Garou, que é o Gatou. Tchau. Depois dessa. E é interessante que o nome dele se escreve com kanji de Kiba, presa, né? E Katana, que é a espada. Kiba, Katana, junto e fica Gatou. Acho que é meio inventado, né? É inventado. Só colocaram um kanji com o outro pra... mas é só pra soar legal, assim, né? É. Mas a estética do kanji escrito assim é bonita, porque os dois meio que tem um traço parecido. Mas é o único gato que tem, é o Gatou. Próxima pergunta é do Saint Galito. Qual o primeiro passo para realmente começar a aprender japonês? Algum curso local mesmo ou entrar numa faculdade de letras de japonês? Eu vou começar a dar aula em breve, né? Então já estou vendendo aqui o meu... Recomendo, viu? Recomendo. É claro, tem faculdade, mas tem cursos, assim, avulsos também, cursos particulares. Para fazer uma faculdade, eu acho que você não pode chegar a zero. Tem que ter uma base, eu acho, alguma coisa. E lá na faculdade, eu creio que você não vai aprender a falar japonês. Você vai aprender sobre cultura, você vai aprender sobre escrita, poesia, história, entendeu? Tudo isso. Então, não é necessariamente aprender a falar. Você não vai entrar na faculdade, daqui 4 anos você tá fluente. Não é isso. Você entra pra se aprofundar no estudo do idioma e não pra falar. Exato. Né? Mas para aprender o japonês em si, eu acho que a melhor forma é começar pela escrita. Hiragana. Começar hiragana, katakana e depois kanji, mas lógico, os kanjis bem facinhos. Começando a escrever, começando a pronunciar o que você escreve, assistindo, já vai... né, coisa legendada também, pra se familiarizar. Exato, né? Exato. E aí depois praticar, poder falar com alguém. E eu acho que aí o primeiro passo é escrever. Próxima pergunta aqui é do Rafael Games. Qual foi o primeiro jogo de luta que você ganhou na infância? Eu não ganhei jogo de luta nenhum. Primeiro eu ganhei um Mega Drive que veio com FIFA 95.
Nossa. né? Eu faltei na escola pra jogar, que era o primeiro videogame que eu tive. O primeiro jogo de luta que eu tive, que na verdade os jogos depois que que eu fui tendo, fui comprando, né, fui me virando lá pra ter, foi Street Fighter 2 com certeza. Antes eu já tinha jogado no fliperama e acho que o primeiro jogo de luta que eu joguei também foi Street Fighter 2. Aquelas máquinas que tinha cinzeiro no meio. Assim. Primeiro jogo que você jogou na sua vida? Não, o primeiro jogo de luta. Ah, tá. Agora, o primeiro jogo que eu joguei na vida, nossa senhora, deve. Acho que foi Street Fighter 2 mesmo. Acho que eu lembro que a máquina era alta, eu ficava assim, ó. Sabe? Eu não tenho uma lembrança antes disso de ter jogado alguma coisa. Próxima pergunta aqui é do Linker. Qual o critério dos japoneses para usar palavras em inglês de maneira ajaponesada? Tipo, supa no lugar de chou. Depende muito do contexto e de quem tá falando. Os jovens costumam utilizar mais palavra ajaponesada do inglês do que pessoas de mais idade. Não existe uma regra assim, mas o que eu sinto é que as pessoas mais velhas, de mais idade, costumam a não utilizar tanto essas palavras adaptadas, né? Japonesada, americana não, em inglês, né? Mas vamos supor, o supa que ele colocou pode ser usado para super-herói. Super. Pode ser usado, mas também pode ser usado como supermercado. Então, supa maqueto abrevia fala supa. Então, supa Nico. Também, isso não tem como. O nome do estabelecimento é supa. Aí, tanto faz. Pode ser uma senhora de 100 anos, como uma criancinha de 5 vai falar supa. Mas pro cho, que ele tá falando, também tem o contexto que vão utilizar a palavra cho. A estrela supernova não vai falar supernova, vai falar cho shinsei. Cho shinsei. É cho de super, Shin de nova e C de Roshi. Então a estrela super nova, entende? O contexto. Depende do contexto do termo, tem palavra mais usada, né? Tipo... Então vamos supor, se é uma coisa mais específica, igual a isso que é da ciência, por exemplo, vai utilizar o cho. Agora, se não tem o nome em japonês e eles pegam no inglês, então provavelmente isso vai ficar ajaponesado. Dragon Ball Z Super Butoden. Próxima pergunta aqui é do Daniel Cunha. Você tem o desejo de conhecer o Japão e voltar com a mala abarrotada de figures, videogames e artbooks de animes, games? Tá, eu descrevi o meu desejo, mas a pergunta é válida. Um abraço e adoro seus vídeos. Valeu, Daniel. Vontade de ir pro Japão e conhecer, lógico que eu tenho. Encontrar a Kaori pessoalmente de novo, né? Vai sim. A gente vai fazer isso. Agora, isso de voltar com a mala abarrotada de coisa, eu acho que quando eu era mais novo, com certeza eu teria essa vontade. Mas hoje em dia, eu tô muito mais tranquilo e menos material. Quando eu for, com certeza eu vou comprar lembrança, mas não vai ser nada, tipo, quantidades absurdas, assim. Eu acho que vale muito mais do que comprar e consumir, é você aproveitar a estadia, sabe? Conhecer, andar, falar japonês com japonês. Eu acho que isso é uma coisa que não tem preço. A experiência é outra, né? Agora, com certeza, se fosse 10 anos atrás, eu ia querer voltar dirigindo um caminhão de tranqueira, de figure, de jogo. A próxima pergunta aqui é do Livingstone Leal. Livingstone pergunta: boa noite e parabéns pelo canal. Obrigado. Minha pergunta é: o que significa Kamikirimushi? Nome da música do Art of Fighting 96. Forte abraço. O que significa, Kaori? Kamikirimushi? Kamikirimushi, eu fui ver, eu já tinha visto, já tinha em mente o que era, mas eu tive que ter certeza, né? Então eu fui procurar. Kamikirimushi é um inseto, parece uma barata. Eu odeio barata, pra quem Nossa, não eu sabe. também. Só que ela é mais exótica, vamos dizer assim. Ela tem uns desenhos, assim, nas costas. Ela tem umas anteninhas, assim, doidas, né? Um bicho mais exótico. É, mais exótico. E é comum na floresta amazônica, sabia? Não sabia não. E aí, uma curiosidade. O japonês gosta muito de inseto. Ah, é verdade. E no verão, geralmente eles costumam a caçar inseto. É tipo um besouro, que ele tem dois chifres assim. Vaca loura ou cabra loura. Esse, ele tem dois. É assim. Nossa, esse daqui é o bichão mesmo, né? Não, mas eu acho que esse é menor do que o kabutomushi. Tem o chifrão. Que é um só. Esse tem no Brasil. Esse besouro. Tem um específico que é do Brasil, que ele é grandão. Os japoneses, principalmente criança pequena, até acho que uns 10, 11 anos, é fissurada por esses bichos. Mas o Kamikirimushi, em português, pelo que eu vi, ele é besouro serra-pau, esse Kamikirimushi. É verdade. Certo, a próxima pergunta é do
Bog. Salve René e Kaori, qual a animação da Pixar favorita de vocês? Qual que é a sua? Eu nunca assisti nenhum até o fim. Sério? Tipo, assisti, eu nem lembro qual que eu assisti, mas foi pela metade e não acabei. Mas assim, pelo desenho assim da capa, eu acho que o Nemo deve ser fofinho. Ah, Procurando Nemo, né? Procurando Nemo, eu acho fofinho. Esse eu assisti inteiro, achei legalzinho ele. O da Pixar que eu assisti inteiro, foi até no cinema que eu gostei, foi um chamado Divertidamente, que é tipo, aparece dentro da cabeça da menina e as emoções, cada emoção é um personagem, sabe? Achei muito criativo isso daí. Mas da Pixar eu acho que o que eu achei legalzinho é esse, mas de animação no geral, eu prefiro, que eu gosto muito, é aquele Wall-E, né? Que tem toda uma crítica social das pessoas serem sedentárias e o futuro e a terra cheia de lixo. Eu recomendo, o Wall-E é muito bom. Próxima pergunta aqui é do Jair Felipe Pereira Lima de Souza, quase o Dom Pedro. Como fica a tradução de piadas, já que as culturas do Brasil e Japão são bem diferentes? São complicadas, dá pra traduzir de boa? E há algum costume que parece estranho ou ofensivo de uma cultura pra outra? Em relação à piada, Kaori, como que é o esquema de tradução de piada? O que você acha? Então, não só necessariamente de piada, mas qualquer tradução, você traduzir ao pé da letra, você já sabe que não vai ficar sem sentido. Isso para qualquer língua. Então, não é nem só a questão da tradução, porque o idioma ele carrega a cultura, né? Não é só tipo palavras. Por exemplo, tem toda a questão do costume, da cultura. E o senso de humor japonês é muito diferente do senso de humor brasileiro. Né? Então, às vezes você vê uma piada, o jeito que ela é contada em japonês, tudo, o japonês dá muita risada e a gente fica sem entender. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, é aquele manzai, né? Que é como se fosse um stand-up, só que é um stand-up tradicional japonês. Tem dois comediantes, pelo menos, e um é o bocó, que fala as besteiras, e o outro é o inteligente, digamos assim. É o pé no chão, que meio que fica ou com raiva do cara que fala besteira, ou corrige ele. E essa dinâmica é muito engraçada na comédia japonesa, né? E aqui no Brasil não existe isso. O stand-up é um cara contando história. Tipo, e aí ele é sarcástico, ele conta uma coisa engraçada, mas o formato e a lógica é totalmente diferente, né? Então, acho que o formato do Manzai poderia... Eu acho que o que chega mais perto é como se fosse o Gordo e o Magro. O Gordo e o Magro, O que Pink é e o Cérebro. O Pink e o Cérebro. Tem um bobão e o certo, o correto. Entendeu? Sempre o que vai, tipo, fala, não tem nada a ver, você tá viajando, entendeu? E o outro que sempre fala umas coisas nonsense, umas coisas nada a ver. A tradução em si, quando você faz a tradução, você não pode só, eu sei falar tal língua. Tem que ler, você tem que se informar, você tem que estar dentro da cultura, às vezes, para saber as nuances, as expressões que se usa dentro do país, para você fazer uma tradução melhor. Por que aquilo é engraçado? Qual que é a lógica daquilo ali? Né, Exato. Realmente não tem como traduzir tão facilmente, tem que achar equivalência, né, quando é questão de humor, piada, e às vezes, mesmo com a equivalência, vai ficar meio que... Né? Porque nem sempre também a piada aplica para aquela língua. Né? Porque é uma coisa muito cultural, muito regional, né, às vezes, né? O que o Jair perguntou também é se há algum costume que parece estranho ou ofensivo de uma cultura para outra. Tem alguma coisa aqui no Brasil que é normal, que aí é ofensivo no Japão? Você não pode fazer o sinal da figa. Você não pode fazer isso aqui. É o que isso aqui? Isso aqui significa o órgão masculino. Ah, é? Sério? É tipo mostrar o dedo? Mais ou menos. Não façam, crianças. Se alguém fizesse no Japão aqui, ó, você tá sendo indecente, ó. Não faça isso. Alguma coisa daí pra cá, você consegue pensar? Do Japão, não chega a ser isso, mas assim, costume, algumas pessoas não dão a mão, né, por exemplo. É verdade, né? E se for no exterior, isso pode ser ofensivo, porque fala, pô, eu tô dando a mão, a pessoa não deixa o vácuo. O japonês, ele é bem mais distante, né? Eles não se tocam pra conversar. Eles se cumprimentam com uma leve reverência. Exato. Né? Dão bastante tchau quando vai se despedir assim de longe. Até entre mulheres, por exemplo, a gente não tem costume de se abraçar, se beijar, entendeu? Aqui no Brasil você sai beijando a bochecha de todo mundo, abraçando. Eu mesmo não gosto. Eu também não. Mas no Japão, eu lembro que um dia a gente saiu e conheceu aquele casal de japoneses, você lembra? Que tava aqui no Brasil. E aí, tipo, eu fui cumprimentar eles, ficaram meio sem jeito, meio sem saber o que fazer, né? Porque não é de costume deles, né? Tudo de longe. Você chega, você fala, oi, tudo bem? Aí dá um aceno com a cabeça e na hora de
dá tchau é só um tchau, assim, você não encosta um no É outro. tchau assim. Então, vamos supor, entre mulheres mesmo, não tem o costume de você abraçar e beijar. Então, quando você encontra com uma amiga, você tipo faz assim, entendeu? Mas não é porque você quer ser kawaii, entendeu? É tipo porque é o costume, tipo, oi, tudo bem? Você não vai baixar a cabeça para sua amiga. Se for uma pessoa que você vai encontrar pela primeira vez, etc, claro, você vai baixar a cabeça, fazer um tchauzinho de leve. Mas se for uma amiga, você faz assim, sashiburi, não sei o que, e bate a mão uma na outra, entendeu? Mas abraçar, beijar, eu particularmente até prefiro, porque eu não gosto, não tenho muito contato também. Agora vamos para a pergunta aqui do Bob de Albuquerque, ó. Alguns nomes feitos Yashiro têm o kanji menor do que pensamos. Tem como explicar alguns kanjis de KOF 15 e alguns nomes que são pequenos têm kanjis maiores? Acho que o que ele quis dizer aqui é que às vezes tem um kanji só que tem um nome grande, né? Várias sílabas, né? Tipo Yashiro. É um kanji só e são 3 sílabas, né? Yashiro. E às vezes tem, tipo, 3 kanji para um nome que também tem 3 sílabas, né? Então, tipo, eu acho que essa inconsistência tem curiosidade. Por exemplo, meu nome mesmo, Kaori. Meu nome tem vários kanjis que você pode escrever. Tem Kaori, 3 kanjis. Tem Kaori com 2 kanjis. E tem Kaori que é com um só kanji, que é o meu. O nome do meu avô era Yuzuru. É uma letra só. E é uma letra dificílimo de escrever. E tem, vamos supor, um sobrenome que chama Yanagi. Também é uma letra só. Então é bem aleatório, né? Tipo, é bem do significado mesmo, né? Do jeito que escreve. Não Sim. tem uma regra, um padrão. Cada kanji lê de um jeito e tem, tipo, 4 kanjis, entendeu? Ou 3. Tu acha que eu sei japonês, cara? Então é isso, respondemos mais perguntas aqui. E aí, Kaori, o que você achou de responder as perguntas do pessoal? Achei muito interessante as perguntas. E é bom, né? A gente sempre discutia coisa que eu não lembrava, tinha coisa que eu fui procurar para saber e já foi um conhecimento a mais, né? É sempre bom, é igual a tradução quando a gente tá fazendo. Quando a gente começa a fazer, a gente fala, isso daqui, será que é isso mesmo? Deixa eu procurar. E aí, pra ter certeza, né, a gente vai atrás. Tudo. É sempre um aprendizado de todos os lados, né? A gente aprende, o pessoal aprende, a gente interage também, que é bem legal. Muito obrigado, Kaori, por ter participado, por ter respondido as perguntas, tá? Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas também. E é isso. Tchau, tchau. Até mais. Será que você quer dinheiro? Não, esse daqui é coração, os coreanos que faz. Não, eu faço assim só, quero dinheiro.